Faremos a imposição de mãos sobre a sua cabeça e rezaremos na comunhão do nosso presbitério a prece de ordenação, o consagrando a Deus e o integrando em nosso presbitério para o serviço do povo de Deus. Deus assim faz conosco. Temos muito em comum. Somos campesinos. Somos de comunidade rural. Somos trabalhadores rurais. Conhecemos a fadiga do nosso povo que labuta sob o sol para ganhar o seu pão de cada dia. E nem sempre reconhecido na sua importância. Deus escolhe quem Ele quer e tira de onde quer, assim como fez com o profeta Amós, que diz: eu não sou um profissional do profetismo. Nós não ordenamos ninguém para ser um profissional da fé. Nós constituímos um presbítero que será chamado a se conformar a Cristo sacerdote, porque toma parte no sacerdócio real, no sacerdócio redentor de Cristo. Nós nos tornamos instrumento para que Cristo sacerdote continue presente e agindo na vida da igreja em favor do seu povo. Assim como Deus tirou o profeta Amós, ele diz: eu sou criador de rebanho, cultivo sicômoros, sou um trabalhador e Deus me tirou dali e me fez profeta e eu quero ser autêntico. Assim ele falou para o falso profeta que o interrogava. Não sou um profissional que se deixa vender aos interesses do rei. Como nós não somos chamados, não podemos nos deixar vender pelos interesses do mundo, trocando a profecia por conivências. A profecia é uma exigência do nosso ministério. Ela está com Jesus sacerdote hoje no Monte da Transfiguração. Lá está Elias. Ali está o retrato da nova aliança. Não podemos nos vender e perder a autenticidade. Sei, João Francisco, que para o Senhor não preciso falar de humildade, de simplicidade e nem de autenticidade. Porque isso se expressa na sua pessoa. Quando temos que discursar o que somos, é sinal de que não somos. Quando os outros reconhecem em nós, é sinal de que somos. Que não somos o que dizemos que somos, mas somos aquilo que os outros veem e experimentam em nós. Queremos ser autênticos no mundo que a igreja nos confia. Até aqui, diácono. E daqui adiante, presbíteros. E o resto, conforme os desígnios de Deus na nossa vida. Quem põe a mão no arado, já não olha para trás. Deixa o desígnio de Deus se efetivar na sua vida, no mesmo sim do chamado vocacional. Esse sim não muda, ele apenas se renova. Então o sim é sempre o mesmo, renovado sempre, todos os dias, a cada Eucaristia celebrada. E a igreja chama os presbíteros toda quinta-feira santa a se congregarem em presbitério e renovar esse sim, para que ele não envelheça, não esfrie, não se torne um sal insosso, que não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado. De que serve o sal se ele perde o tempero? Nós somos chamados a zelar do nosso ser sacerdote. Uma das propostas, João Francisco, para hoje, é ser constante na oração.
Um sacerdote que descuida da vida espiritual, da vida da oração, que não consegue ser constante na oração. Ele terá dificuldade de ser um sacerdote pleno e autêntico. Dependemos muito da constância na oração. Hoje vemos Jesus no Monte das Transfigurações. O Evangelho ressalta que ele subiu aquela montanha e ali foi para, em primeiro lugar, rezar. Sobre uma alta montanha, estando ali em oração, tendo levado Pedro, Tiago e João, é ali em oração. A montanha é sempre o lugar da oração, o lugar da mais profunda intimidade com Deus. Não esqueça da montanha, João Francisco. Não esqueça, de construir a cada dia essa mais íntima intimidade e comunhão com Deus. Jesus, em tantos momentos, se retira para rezar a sós, dizendo que é importante estar com os seus, mas é importante também se retirar para escutar mais a vontade do Pai que se concretiza nele. Então nós vemos esses chamamentos, que a nossa vida sacerdotal será chamada a ser resposta. O ser padre é uma resposta. Deus provocou em nós um chamamento, depositou em nós um chamamento. E nós vamos transformar esse chamamento em resposta, no nosso viver, no nosso agir sacerdotal. Por isso a igreja falou que tanto é importante o seu ministério como a sua vida, a oração que proclamamos ou que rezamos antes de proclamar a palavra. O ministério e a vida. Em nós não há como separar. Não há em nós água e óleo. Uma coisa é ser padre, outra coisa é a minha vida particular. Não existe mais isso em nós. O sacerdócio toma todo o nosso ser. Então, eu me tornei sacerdote e por isso sou sacerdote. Quer acordado, quer dormindo. Quer dentro da igreja, quer fora da igreja. Quer em qualquer ambiente que estejamos, sendo fiéis ou infiéis na missão. Somos sacerdotes sempre e em tudo. Porque o sacerdócio real de Cristo, nós temos participação nele. É esse sacerdote divino, que é colocado na nossa vida pelos dons do Espírito Santo. E ele permanece em nós. Ele não está em nós em alguns momentos, mas está sempre em nós, pelo Espírito Santo. Queremos vivê-lo na maior intensidade e autenticidade que somos chamados a vivê-lo. Sei que você poderá testemunhar isso na vida da nossa igreja. E entendemos que essa sua resposta, como mencionou o Padre Hélio, é uma resposta muito autêntica de quem se deixa lapidar. O sacerdote se lapida todos os dias. Nunca estamos na medida maior do nosso ser sacerdotal, e nem nos é exigido isso. Nos é pedido apenas que reconheçamos nossas fraquezas. E reconhecendo nossas fraquezas, busquemos cuidar bem da nossa vida sacerdotal. Porque ter a condição de fraqueza e de pecador não significa conivência à fraqueza e ao pecado. Significa que nós precisamos de mais vigilância. A consciência da fraqueza nos torna mais vigilantes em nossa vida sacerdotal. Se perdemos a consciência da fraqueza, nos tornamos menos vigilantes, cuidamos menos da nossa espiritualidade e nos tornamos mais fracos no nosso ministério. Temos que ouvir de Paulo: basta-me a tua graça. Quando me sinto fraco é que sou forte. Então, o ser ordenado padre não nos faz de imediato e para sempre forte. Nos dá a força da graça de Cristo e nos dá o Espírito Santo. Mas precisamos cuidar dessa força que nos foi dada. Quero, para as leituras,
Você, João Francisco, é ordenado na festa da transfiguração do Senhor. E escolheu o lema permanecei no meu amor. Sabemos que esse lema não está nessas leituras, mas se casa muito bem a elas. Esse lema vem do capítulo 15 de São João, um capítulo que, por sinal, no coração do Evangelho de João, é muito inspirador para a nossa vida de fé. Porque o tronco é sempre Cristo. Nós somos galhos desse tronco. Quanto mais unidos ao tronco, mais frutos daremos. Quanto mais afastamos do tronco, ou não daremos frutos, ou corremos o risco até de tornar galhos secos, que serão apenas juntados e queimados. Permanecei no meu amor. E aqui tem um acréscimo que nos traz as leituras de hoje. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Nós estamos com Jesus no Monte Tabor. Ali tem Moisés e Elias. A antiga aliança vai dar lugar à nova aliança. Moisés e Elias ali estão. Deus conduziu o seu povo no Antigo Testamento, pelos mandamentos e a vigilância dos profetas. Agora, ali no Tabor está o pastor, sacerdote, profeta. O Verbo se fez carne. Então agora está as tábuas da lei, já não são as tábuas dadas a Moisés. Agora é Jesus que se torna as tábuas. Porque nele está a vontade do Pai. Este é o meu filho, nele está o meu agrado, nele se realiza a minha vontade. Escutai-o. Eis os mandamentos dados à igreja. O mandamento agora é Cristo. Agora, a nova aliança, Moisés e Elias conversam sobre a morte de Jesus. A nova aliança não será escrita em tábuas de pedra, e não serão mais sacrificados animais para a purificação. Conversavam sobre a morte que Jesus iria padecer. É nessa morte que a nova aliança será selada. Quando o Cristo, que assumiu a nossa condição humana, nele está a vontade do Pai, os mandamentos agora estão nele. Ele vai se entregar por nós na cruz e vai selar esta aliança no seu sangue. É a aliança agora da redenção da humanidade. Não mais serão oferecidas vítimas por nossos pecados, porque o Cristo se ofereceu por nós. Moisés e Elias esperaram a vinda do Messias, é a casa de Israel, ali representada, chamada a viver os mandamentos, chamada a se deixar repreender pelos profetas, que são ali, na presença da casa de Israel, um alerta, quando a casa de Israel deixa de cumprir a lei de Deus e cai na infidelidade. Então Jesus agora, mais do que Elias e Moisés, vai se assomar nele também Davi, aquele pastor, que Deus quis fazer por à frente do seu povo o rei pastor. Então, além de Jesus estar em Jesus, Moisés, Elias, está Davi também. E a igreja vai falar dos munos que lhe será confiado hoje, de ensinar os mandamentos de Deus, de anunciar Cristo, que Pedro, na segunda leitura, falou que não é uma fábula, mas vai anunciar aquilo que eles conviveram e foram testemunhas oculares. Então nós somos anunciadores de Cristo. Ser anunciador de Cristo significa levar o Evangelho e a fé da igreja ao coração das pessoas.
trazê-las, o que a igreja vai dizer no rito, congregar esse povo como família de Deus e conduzi-la ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Esta é a nossa missão sacerdotal. Vamos fazendo isso pelo munus da palavra, de ensinar os mandamentos de Deus, de levar Cristo. Agora escrever a vontade de Deus, não como preceitos escritos na pedra, mas escrever agora no coração, na carne. Incutir nas entranhas, no íntimo, a vontade de Deus. Em Jesus, essa vontade do Pai é plena. Que ela seja plena em nós também, que somos sacerdotes, chamados a nos conformar a Cristo, cada dia mais nos identificarmos com Ele. E o Espírito Santo vai gerando em nós essa conformação, para que possamos, com a mesma autenticidade de Cristo, levar a vontade do Pai ao coração das pessoas. Seja pelo anúncio verbal, seja pelo nosso testemunho. Essa será a nossa missão. Então, o munus de ensinar, transmitir, proclamar o Evangelho e transmitir. Suas mãos serão ungidas para o munus de santificar, para que você possa dignamente oferecer o culto a Deus e santificar o povo cristão, esse povo sacerdotal, chamado a crescer em santidade, na graça dos sacramentos e nos sacramentais, tornando sempre mais esse povo que agrada a Deus. Que suas mãos ungidas sejam sempre dispensadoras dos bens do Pai. E será também o pastor, a função de governar, que é conduzir o povo de Deus, guiar o povo de Deus no Cristo, por Cristo no Espírito Santo. O munus do pastoreio, do governo, que é conduzir pastoralmente o nosso povo. Veja a riqueza desse ministério que nos é confiado, que você possa praticá-lo plenamente. E se falamos da transfiguração de Jesus, se falamos de um sacerdote que é chamado a se conformar a Cristo, então reconhecendo a divindade de Jesus e se sentir participante dela, pelo sacerdócio ministerial. Esse sacerdócio é como está na segunda leitura. É um poder que não será tirado, um reino que não vai dissolver. Isso não é terreno, é divino, confiado a nós. Então esse poder nos é conferido também. É o poder que é a graça de Deus agindo em nós e através de nós. O sacerdócio é de natureza divina, por isso se compara a Melquisedeque. É o sacerdócio de Jesus, que não tem começo, não tem fim, não tem genealogia. Ele é eterno. Então você vai viver plenamente esse sacerdócio nessa sua dimensão verdadeira, entendendo que nesse vaso de barro que somos nós, é colocado esse tesouro tão digno do sacerdócio ministerial, que você vai cuidar não em função de si, não para retê-lo. Não seja tão cuidadoso a ponto de não deixar que os outros aproximem com medo de que esse vaso possa quebrar. Mas derrame esse tesouro na vida das pessoas. Reconheça a sua fraqueza, não feche esse tesouro em si. Deixa esse tesouro derramar no coração das pessoas. Deixa esse tesouro derramar na vida das pessoas. Que elas sintam através do seu ministério amadas por Deus. Que elas sintam através do seu ministério santificadas. Que elas sintam através do seu ministério a proximidade de Deus. Com todo o cuidado e atenção que cada um espera encontrar no sacerdote. Esta é a nossa missão. Ajudar as pessoas a sentir a proximidade de Deus, o amor de Deus e o cuidado que Deus tem por cada uma. Ensinar a fazer esse caminho. Então é esta riqueza, que nós queremos partilhar ao conferir a você hoje, João Francisco, esse sacerdócio. E ao falar da transfiguração, não podemos deixar de falar da desfiguração. O nosso mundo hoje está desfigurando as pessoas. Hoje, o mundo atual, as pessoas estão espiritualmente desfiguradas, cada vez mais caindo num secularismo,
num esfriamento e num desinteresse religioso. E com isso vão perdendo a identidade e a dignidade. Primeiro, de filhos de Deus, da criação, criadas à imagem e semelhança de Deus para viver na intimidade com Ele sob o seu olhar. E mais do que isso, em Cristo, filhos de Deus, para viver na intimidade de Deus como filhos adotivos em Cristo. Só que estamos vivendo uma desfiguração. Tanta gente hoje já não zela e cuida da vida espiritual. Levam uma vida conturbada, porque vivem um vazio existencial. Esse vazio existencial é fruto dessa ausência daquilo que é mais fundamental na sua vida, da graça de Deus. Quando saímos da intimidade desse que nos criou a sua imagem e semelhança, quando saímos da intimidade deste que assumiu a nossa condição humana e nos deu a dignidade de sermos filhos de Deus, vamos nos desfigurando. E nossa vida pode se tornar um grande vazio, um tédio. Somos chamados a ajudar as pessoas a beber nessa fonte, a não se afastar dela. E vivemos também uma desfiguração, que a segunda leitura, junto com o Salmo, falou de uma escuridão, né, das trevas, das densas nuvens. A humanidade hoje vive essas densas nuvens. É a desfiguração da dignidade humana. Vivemos num tempo em que as pessoas estão sendo instrumentalizadas, em que o dinheiro foi colocado acima da dignidade das pessoas. Isso tem desfigurado, tem tirado a dignidade. Tem muitas pessoas, grande parte da família humana está vivendo um estado, estão levando uma vida muito indigna, porque falta de tudo. São tirados os direitos essenciais, sem o direito de nascer com dignidade, sem o direito de ter alimento na mesa, de se vestir com dignidade, de cuidar da sua saúde, de ter um estudo adequado. Estamos vivendo essa desfiguração humana. Tantos da família humana estão vivendo no relento, estão aí caídos à beira do caminho, totalmente desfigurados. O sacerdote, que é o profeta, ele deve denunciar e condenar as injustiças do mundo. Não podemos deixar de cumprir no nosso anúncio a missão profética. Dizer que toda realidade, todo modelo político e econômico que despreza as pessoas, que lança as pessoas ao relento, que as agride na sua dignidade, nós repudiamos, porque somos profetas da verdade, somos profetas do amor, somos profetas da justiça. Quando não se vê a prática do amor, da justiça e do bem, nós somos chamados a erguer nossa voz, ainda que possa não agradar os ouvidos daqueles que mantêm essa sociedade injusta, que leva muitas pessoas a viver de forma indigna, numa situação de desfiguração humana e dos filhos de Deus. Que o Espírito Santo em tudo possa assisti-lo, para que você continue se deixando lapidar, crescendo nessa configuração, nessa conformação a Cristo sacerdote. Assim seja.